Sempre eu fiquei pensando por que uma pessoa se torna filósofa. A definição de filósofo, primeiramente, o que que é? Uma pessoa que pensa muito, faz as perguntas. Por que que você se tornou filósofo? Porque não é uma coisa que criança você pergunta, ela quer ser astronauta, jogador de futebol, mas Eu não é queria ser filósofo. astronauta. Eu também. Ou jogador de futebol. Não, eu só queria ser Ah, é? astronauta. É assim, a palavra significa amigo do saber, né? Amigo do conhecimento, no Ah, grego original, Ah, eu, quando era pequeno, criança, eu nunca pensei em ser filósofo. De fato, eu não imagino uma criança pensando em ser é. filósofo, né? Menino pode pensar ser policial, bombeiro, sei lá. Mas assim, médico. Eu gostava de ciências humanas na escola, gostava de biológicas também, de biologia. E tenho uma família que o meu avô era médico, meu pai, a minha irmã mais velha, fora parentes mais distantes, mas o núcleo familiar. E eu fiz uma coisa que era muito comum, isso eu estou falando final dos anos 70, que se chamava psicoteste, psicotécnico, sei lá. Era um teste que psicólogo fazia para saber qual a sua Ah, eu vocação. fiz isso daí também na escola, eu É na lembro. escola, então a Eu gente fazia na lembro. escola. E aí eu fiz a escola e a psicóloga falou: olha, você tem vocação para medicina, para a área científica, para ciências humanas. E ela falou assim para mim: olha, como a sua família é de médicos, eu diria para você fazer medicina, depois você faz o que você quiser, né? Caramba. E aí eu gostava de biologia, prestei medicina. Entrei, ah, entrei numa crise, fui morar um ano no kibbutz, voltei para o Brasil, continuei a Você medicina. tem ascendência? Sim, Ah, sim. foi para E Israel. aí eu acabei. Eu fiz 5 anos de medicina. Caramba. Enquanto eu ainda estava, acho que no segundo ano, eu comecei a estudar psicanálise, porque eu já vi que eu não queria trabalhar em hospital, essas coisas. E a psicanálise me levou para a filosofia, Ah, porque eu comecei a estudar Freud sistematicamente, Lacan, e comecei a fazer perguntas, e aí eu descobri que eu gostava de fazer indagações últimas, como a é. filosofia faz, e entender os conceitos, e ou como funciona o pensamento. E aí a psicanálise, que eu entrei para salvar a medicina, me levou para a filosofia. É porque eu não sei como que começou isso, mas começou com essas grandes perguntas e pessoas pensando sobre ela. Falando lá no começo mesmo. Foi A assim? filosofia começou na Grécia, tal como a gente conhece, e começou meio que disputando espaço com crenças religiosas. Ah, é? É, Mas era então, uma oposição ou não? então, não era pensada para sê-lo, mas Sócrates, que é considerado uma espécie de marco na origem da filosofia, foi condenado em Atenas por afastar os jovens atenienses, seus alunos, da religião do Estado. Foi condenado sob acusação de ateísmo. E então não era a priori para ser um combate à religião de Atenas, o politeísmo grego, mas acabou se constituindo, como sempre acabou sendo, porque a ideia da filosofia é você tentar entender as coisas a partir do pensamento, daquilo que o ser humano consegue entender por si e à sua volta, e não buscar respostas no É, sobrenatural. sobrenatural, no Metafísica. transcendente. Então, ela surgiu como a tentativa de responder por que a gente está aqui, para onde a gente vai, qual é a melhor forma política, Mas o que é certo e errado, e foi assim que nasceu a é filosofia. meio que a ciência faz, mas com experimentação, né? E seria uma A pré-ideia do. ciência nasceu da filosofia. Ah, é porque Ela, faz nas... sentido, Ela né? nasceu da filosofia. Bacon, criador do método indutivo empírico, era filósofo. Ele se Ah, referia ao que ele fazia como filosofia. Descartes era filósofo, é porque você vê os Pascal. grandes físicos, eles sempre estão tratando de grandes perguntas e tentam criar teorias para. Os físicos são meio É, filósofos, né? né? Porque estão o tempo inteiro na fronteira do universo, e o universo é uma realidade que incentiva perguntas essenciais, né? Qual o tamanho dele, de onde ele veio, para onde ele vai.
existe vida ou não. Então, o método, por exemplo, a busca do conhecimento universal já está num diálogo do Platão chamado Teeteto. A fazer a diferença entre o que é relativo, o que é absoluto, o que eu tenho certeza, o que eu não tenho, do ceticismo grego. Então, a ciência derivou da filosofia mesmo. Tanto que a teoria da ciência continua sendo filosofia, a gente chama de epistemologia. Ah, é verdade. Todo... Toda a teoria da ciência, quando você pensa a teoria, como ela funciona, quando você analisa, é uma área de especialidade da filosofia que a gente chama epistemologia. Entendi. E eu imagino que tenha mudado em relação aos tempos, né? Porque começou com grandes questões e hoje em dia tem as pequenas questões também, né? Não tem essas grandes questões de onde viemos, para onde vamos, mas tem também as pequenas questões do dia a dia. Que eu vi até que você lançou um livro sobre isso, né? Eu lancei, acho que tem uns 3 anos, não sei. Filosofia do cotidiano. Exatamente. Qual é essa diferença da filosofia do cotidiano para essa das grandes questões que até hoje a gente discute, né? Nesse livro especificamente, que acho que o subtítulo é alguma coisa sobre tratado sobre pequenas questões, alguma coisa assim. Não lembro bem o subtítulo que eu dei ao livro, mas o título é Filosofia do Cotidiano. Questões como eu devo seguir o meu coração ou não, que é uma questão romântica, Que essencialmente. não existia no passado, antes, né? O romantismo é um movimento do final do século XVIII para cá, né? Recente, né? Mas assim, eu devo seguir meu coração não só no sentido de amor, mas no sentido profissional, por exemplo. Eu segui meu coração. Claro, eu senão também. eu teria sido médico. Eu também. Mas tinha uma pressão? Não, na verdade não. Eu tive mais pressão pela minha sogra e pelo meu sogro na época. Meu pai e minha mãe não. Meu pai, que era médico também, mas sempre foi um médico apaixonado por ciências humanas. Então, o meu filho acabou sendo médico, mas também hoje é mais cientista que médico. Então, eu não sofri nenhuma pressão em casa. Zero pressão. Eu também tive essa vantagem de poder escolher o trabalho, né? Coisa que meus pais não tiveram, né? Depende um pouco também da condição material para você poder tomar uma decisão como essa. Em alguns momentos, eu digo porque ser médico naquele contexto, nesse contexto, normalmente parece muito mais fácil. Porque você tem uma carreira, no meu caso, já uma tradição familiar, então, em tese, pessoas razoáveis escolhem ser médicos, advogados, engenheiros, E filosofia não tinha um status que tem hoje, né? Era não uma coisa tinha, arriscada, e né? um risco de você não ganhar dinheiro. Exatamente. Virar só professor, como as pessoas falavam. Só professor. Só professor. E então, de fato, foi... E por isso que eu falei que foi uma espécie de seguir o coração, né? Que a pergunta sobre seguir o coração não é só em relação ao amor, também é Tudo, né? no estilo de vida, dinheiro compra tudo. Isso são questões pequenas, mas que, né? E o amor existe. Felicidade, né? busca da felicidade. O que é a felicidade? Então, são questões que às vezes nos acompanham muito mais no cotidiano do que as grandes. E tem uma diferença também de gerações, que a gente comentando isso da escolha da profissão é uma delas, mas eu percebo que, por exemplo, meu pai, ele tinha que trabalhar para pagar as contas e sustentar a família, para me dar uma condição de eu poder escolher meu trabalho. E eu tô vendo que a geração do meu filho e essa geração mais nova, os pais estão colocando uma pressão simplesmente para serem felizes. Não tem mais pressão nenhuma de trabalho, nada. Só querem que eles sejam felizes. E essa não é a maior pressão que você pode colocar numa pessoa? Seja feliz, meu filho. Seja feliz. Eu acho. Pior do que ganhar dinheiro. Não é? Era muito mais fácil. Vai ganhar dinheiro, sai de casa. Agora, filho, tranquilo. Papai paga as contas, eu só quero que você seja feliz. É muita pressão. Inclusive porque se faz seu filho ficar idiota. Exatamente. Essa busca da felicidade, né? Mas assim, e aí você supõe que você vai ter sempre dinheiro para mantê-lo vivo, né? Mas eu entendo o que você fala, inclusive a ideia da escola como uma espécie de usina de autoestima, né? Em que você está preocupado o tempo inteiro em fazer com que a criança se sinta bem, o que não vai acontecer ao longo da vida dela, inevitavelmente, porque o mundo é uma máquina para fazer você ter problema de autoestima, achar que não vai conseguir as coisas, ter frustração. Então, essa pegada, em especial, que você citou, de querer só que os filhos sejam felizes, eu acho isso o fim da picada. Eu acho coisa de gente boba.
E perigoso, é como você falou, é É. perigoso, porque não prepara pro erro, pra porta na cara, pro pé na bunda, né? E atrapalha a escola, porque a escola também tem que fazer isso. É. E hoje, como você tem que fidelizar os pais, porque tem menos criança, da classe média para cima, numericamente, então o mercado é mais competitivo. Então você tem que fidelizar o pai, a escola acaba tendo que fazer o que o pai quer, Ele né? tá sempre certo, o menino, né? Ele é o cliente, né? É.